justo. Certo. Então veja, voltando ao caso do estupro, quando ele pimalhamente gelou através de um elemento que tomou um corpo para aqui, sob as ordens dele, fazer acontecer a vicissitude do outro, ele aplicou a justiça. Quem recebeu pode não estar vendo justiça nisso. Por quê? Porque você... Quantos anos você acha que você tem, moço? 32. Olha, neste planeta não tem ninguém encarnado com menos de 7 mil. Você é o espírito. O espírito é eterno, você não é o ser humano. O ser humano tem 32 anos, mas você é espírito. E toda a história do ser humano está agregada aos seus 7 mil anos de existência. Então, em algum momento, durante esses 7 mil anos, você fez alguma coisa, que eu não estou falando em atos, mas estou falando no objetivo da encarnação, ou seja, você durante esses 7 mil anos viveu alguma expiação, peso, ou a depressão da dor, ou a exaltação do prazer, que zelou a necessidade de agora você vivenciar ser estupado. E se você não for, você quando sair da carne e tomar a consciência de que você pediu o estupro, você vai acusar a Deus de não ter lhe dado a chance da elevação. Compreenda, é isso que eu estou querendo lhe mostrar, e estou usando o estupro porque choca. Nossa. Porque choca, porque ataca as verdades humanas. Você não pode querer entender o universo, querer entender a vida humana pelos simples anos de vida humana. Você não pode querer entender a vida humana pelos acontecimentos da vida humana. Um garoto na cidade do Rio de Janeiro, o carro foi roubado, ele ficou amarrado, bateu, ali se estaçaiou todo, morreu. Vocês acusá-los, bandidos, vocês atacá-los, todo mundo, e o garoto veio por uma psicografia e disse, não sole, tudo isso estava programado, eu precisava passar. Esse é o que é o problema. Vocês querem julgar a vida pela vida. E aí vocês esquecem que seu espírito quiser viveram antes e que existe um Senhor no universo que comanda todas as coisas. E se Deus é justo, ou seja, é a justiça, e se Deus é a bondade, porque não é bom, é a bondade. Tudo que é zelado através da causa primária tem que ser justo ou bom. Aí nós entramos numa grande diferença. Vamos ver. Explica. O que é bom? O que é bom e o que é. Eu acredito que bom seria você viver a estabilidade emocional. Não, bom é o que você gosta. Não, mas se você não pode ter gostar bom é o que você, mas é o que você gosta. Você só chama de bom aquilo que para você é interessante. Qual é o nome disso? Egoísmo. Então esqueça bom. Não pode existir bom. Tem que existir bem. E o que é bem? Tudo que vem de Deus. Então quando você diz que você ganhar um carro e você é bom e você ser estupado é mal, você está julgando o bem de Deus. Só que como nós vivemos em sociedade e a ordem é necessária para o progresso. De quem? Da sociedade como mas a sociedade, uma organização. Veja, que sociedade? Uma sociedade que se Deus quiser dizer assim, acabou, acabou? Sim, essa é a sociedade mesmo. Não, mas você não é um ser humano, você é um espírito. Então você tem que se preocupar com o que é bom para a sua saúde espiritual, não para a sua saúde física. Para o avanço seu espiritual, não para o seu avanço material. Certo. Mas eu digo, quando você se preocupar com isso, o mundo vai virar de ponta cabeça. Porque vamos nos preocupar na prevenção do que... Não, você vai preocupar-se com duas coisas que você não se preocupa hoje. E que, segundo o Cristo,
é o único caminho para Deus. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. É a interpretação do amor que a sociedade consegue entender que criou essas leis para punir o malfeitor. De culpa não. Porque acabei de lhe provar que aquele espírito precisava ser Precisava. estupado. Então É a lei que regula o estupro para aquele que quer amar a Deus sobre todas as coisas, não pode ser considerada como um avanço. Não, talvez não seja um avanço a Porque forma como se trata ela vai samar o bem de Deus em mal. Moço, este seu livro tem índice? Tá, tem. Então você, por favor, procure no seu índice fatalidade. Eu acho que é outro Chico alguma coisa. Pergunta ao outro Chiquinho tentando. Vou lá para a pergunta já. Livre-arbítrio. Isso, é depois disso. Fatalidade. Isso, leia a pergunta. Há uma fatalidade nos acontecimentos da vida, segundo o sentido atribuído a essa palavra? Melhor dizendo, todos os acontecimentos são anteriormente determinados, e nesse caso, em que se torna o livre-arbítrio? Daí ele responde, a fatalidade só existe no que diz respeito à escolha feita pelo espírito, ao encarnar, e submeter-se a esta ou aquela provação. Ponto. O espírito escolheu esta ou aquela provação, zelou um ato que é fatal, não pode deixar de acontecer. Continue. Ao escolhê-la, traça para si mesmo uma espécie de destino que é a própria consequência da posição em que se encontra. Foi o que a gente conversou. Isso. O ambiente onde ele se expõe às suas... Falo isso com relação às coisas morais. Estou continuando, pode ler. Refiro-me às provações físicas. Provação física. Pois, quanto às provações morais e às tentações, o espírito, conservando o seu livre-arbítrio sobre o bem e o mal, é sempre senhor para ceder ou resistir. Então, na hora do estupro, você é senhor a resistir se aquilo foi bem, veio de Deus, ou se foi mal, feriu os seus anseios humanos. Então, mas eu estou dizendo, não é o estupro, não é uma condição, é uma proposta das leis de Deus, da justiça, de a pessoa viver aquela experiência, mas ele ainda tem... O estupro é um ato físico, onde está embutido uma prova para o espírito. O que é uma prova para o espírito? Uma vicissitude. Então o estupro é uma vicissitude que determinados seres vivem porque pediram para viver e não poderiam deixar de viver, e aonde, ao vivenciá-lo, ele tem o livre-arbítrio de escolher se aquilo vai ser bem ou se vai ser mal. Isso vale para tudo, moço. Se alguém meter a mão no seu bolso e tirar o seu dinheiro, você tem uma oportunidade de escolher entre bem, Deus, ou mal. Se alguém bater no seu carro, você tem a oportunidade de escolher entre bem e mal. Se alguém não limpar uma coisa como você quer que limpe, você tem a oportunidade de escolher entre Deus e o sentir-se mal por não ter limpado. Isso é vida. Os acontecimentos da vida humana nada mais são do que encenações, um teatro, uma peça, aonde você, vivendo um personagem daquela peça, vendo um personagem daquela peça que você acredita ser você, vai decidir se você, ao assistir a peça, estará ligado no bem
ou nas emoções que estão na pecha.